Olá, essa é a sétima aula de matemática elementar e nesta aula nós vamos estar tratando de polinômios. Vamos começar primeiro falando sobre monômios, sobre os quais os polinômios estão definidos. Um monômio nada mais é que um número, chamado coeficiente, multiplicado por uma parte literal, que é a parte que contém as variáveis, eventualmente elevadas a algum número. Então, de maneira geral, um monômio ele possui uma parte associada aos coeficientes, que é um número real, esse número pode ser qualquer número real, e uma parte literal, que está associada às variáveis, aqui no caso x e y, elevadas a algum expoente. Cada variável tem, evidentemente, um valor do expoente, o x é o 4, o y é o 5. Mas a gente diz que o grau do monômio é a soma dos graus da parte literal, das variáveis que compõem a parte literal. Então, a partir dessa definição, nós podemos, então, definir o que é polinômio. Antes, só dar um exemplo, que nós temos aqui um poliedro, um polígono, e esse polígono tem lados que são definidos em termos de monômios. Se nós fôssemos, por exemplo, pedir o valor do perímetro, que é a soma dos lados, esse valor significaria que nós temos a soma de 11 com 13, que dá 24, com 4, que dá 28, com 5, que dá 33, com 9, que dá 42, e nós teríamos então 42 AB ao cubo seria o perímetro desse polígono. O que nós fizemos aqui? Nós mantivemos a parte literal e simplesmente somamos os coeficientes. Isso vai ser utilizado também quando estivermos tratando da soma de polinômios. Monômios que têm a mesma parte literal são chamados de monômios equivalentes. Então podemos agora, que nós já definimos os monômios, passar para os polinômios. Um polinômio pode ser, na verdade, definido como uma soma de monômios. Nós temos aqui um monômio, e aqui nós temos um monômio também, em que a parte literal ela é igual a 1, que as variáveis estão todas elevadas a zero, por exemplo. Então, polinômio pode ser compreendido como sendo a soma de partes literais. Este que nós apresentamos em azul aqui é um polinômio em duas variáveis, x e y, e este que nós apresentamos aqui é um polinômio em uma variável, que é apenas o x. O grau desse monômio aqui é 5, o desse é 2 e o desse é 0. Aqui também é 5, 1 e novamente 0. Então, nós podemos mostrar um exemplo similar àquele que foi tratado, que é o de um polígono, só que agora o polígono tem arestas que são definidas em termos de diversos termos literais, partes literais. Se nós formos então calcular o perímetro seria a soma. Aqui, na verdade, o P é um P de x e a, as duas variáveis, e ele seria expresso simplesmente com a soma desses lados, e como esses lados, todas as partes literais são diferentes, não há como reduzir do que está sendo mostrado aqui. Não há como simplificar mais esse polinômio. Ok. O grau de um polinômio simplesmente é definido simplesmente como sendo o maior dos graus dos monômios que o constituem. Então, neste caso, primeiro caso aqui, o grau do polinômio é este que é o maior grau, que é 4. Neste caso aqui, o maior grau é o deste termo, literal, que é 6. Neste caso aqui, obviamente, é 3, igualmente aqui, 3. Então, novamente, o grau de um polinômio é o maior dos graus dos monômios que o constituem. Nós agora podemos operar com polinômios. É sempre importante, depois de definir o seu objeto matemático, que no caso é monômios e polinômios,
definir operações que eles satisfazem. Então, inicialmente, nós podemos definir as operações de adição e subtração. E vamos tomar aqui como um exemplo que é geral o suficiente para que nós compreendamos como funcionam essas adições. Então, nós temos aqui dois polinômios sendo somados. E a primeira coisa que nós podemos fazer é eliminar os parênteses, porque nós sabemos que a adição ela é associativa. Então, nós podemos eliminar os parênteses na adição. Fazendo isso, nós ficamos com essa expressão. E agora nós podemos começar a vincular as partes que representam monômios equivalentes. Então, o p ao cubo se apresenta naqueles dois termos que estão aí mostrados, e eles podem ser agrupados. O p ao quadrado q não tem um termo equivalente, porque o outro termo que tem mais à frente é pq ao quadrado, que é diferente, então ele fica sozinho. O pq ao quadrado idem, mas o q ao quadrado pode ser colocado junto o q ao quadrado com o 5q ao quadrado, que também são monômios equivalentes. Nós agora fazemos a soma em cada um dos elementos equivalentes, aqui simplesmente repete-se, e nós obtemos assim o polinômio, a soma, né, o polinômio adição, que é esse que está aí embaixo, em que o 6 decorre dessa simplificação, e a mesma coisa aqui decorre dessa simplificação. Então, a adição é algo bastante simples, não tem nenhum problema. O produto de polinômios ele também é bastante simples. Se nós temos dois polinômios como esses que estão apresentados aqui, nós podemos simplesmente colocar um acima do outro e ir multiplicando termo a termo, ou seja, a distributividade que chama. Então, se nós multiplicarmos primeiro 2xy por x, dá o primeiro termo aqui. 2xy vezes y dá o segundo termo. 2xy vezes menos xy dá menos 2xy, x ao quadrado e y ao quadrado. Nós podemos repetir a mesma operação para o x, lembrando que ele está com um sinal negativo, para obter esse termo aqui, e usar o último termo, que é o y, para obter essa última linha. Nós então podemos somar todos os termos obtidos, lembrando da definição de adição que já foi apresentada, para obter o polinômio final que está apresentado aqui embaixo. Então, o produto ele é fundamentalmente a distributividade dos termos dos polinômios envolvidos. A divisão, um pouquinho mais complexa, mas que é muito similar à divisão de números. Vamos apresentar um exemplo também bastante geral, em que nós temos um polinômio de terceiro grau aqui, e vamos dividi-lo por um polinômio de segundo grau. Então, nós montamos aquela mesma estrutura da divisão. Aqui nós temos o dividendo e o divisor. E para obter o quociente, nós vamos multiplicando termos que possam fazer aparecer os mesmos termos que aparecem no dividendo. Então, para que apareçam 3x ao cubo, eu tenho que multiplicar por 3x o divisor. Então, 3x vezes x ao quadrado dá 3x ao cubo. 3x vezes 2x dá 6x ao quadrado. Eu faço então a divisão, como é o que se faz normalmente, em divisão numérica, e obtenho esse resultado que está aqui, em que eu fiz baixar o 2x também, da mesma maneira que se faz com divisão de números. Eu agora, para obter o 4x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, eu coloco no quociente um menos 4, e obtenho menos 4x ao quadrado menos 8x. Faço novamente a subtração, cancelo o termo de mais alto grau e obtenho finalmente 10x. Então essa é a divisão polinomial, também é uma operação bastante simples de se realizar e normalmente é muito mecânica. Então esse é o tema de polinômios. Agradeço a atenção de todos e na próxima aula nós falaremos
de simplificação de fórmulas algébricas. Obrigado.